Rapaziada, antes de dar minha opinião, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, mano. Se inscreve aí no canal. É aquela coisa, né, mano? A gente ainda tá sem entender o que aconteceu com o Crespo. Uma injustiça tremenda, mano. O Crespo, 8 jogos invictos, perdeu um jogo difícil, truncado com interferência da arbitragem. Tudo bem que ele pode até ter errado na escalação, enfim. É um absurdo que acontece no futebol brasileiro. Antes de falar sobre essa possível contratação do Roger Machado aí no São Paulo, né? É uma coisa assustadora o que vem se tornando o futebol brasileiro, né? O Felipe Luiz aí ganhando Libertadores, né? Ganhando o Campeonato Brasileiro, metendo 8-0 e sendo mandado embora, né, cara? É insano o que fazem com o futebol brasileiro, pessoal. É uma coisa completamente fora de qualquer realidade. Qualquer realidade. E os dirigentes colocando o ego deles acima da instituição, né? E aí o São Paulo fica sem saída. Felipe Luiz aparentemente não vem. E o favorito para assumir é o Roger Machado. Olha que legal. E não tem outro no mercado aí, tá, rapaziada? Não tem outro no mercado. Realmente, bem provavelmente é ele. Estão falando que ele é o favorito. E aquela coisa, né, rapaziada? A gente já tem que começar a pensar o São Paulo com ele, né? Um São Paulo onde o Crespo deixou o próprio tricolor na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, certo? E, pô, querendo ou não, né, pessoal, a gente fica se perguntando como o Roger Machado gosta de escalar, né, o Internacional, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas assim, independente de como ele deve ou não escalar o São Paulo, fica a reflexão, né, pessoal? Fica a reflexão de tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Dívidas milionárias. Eu vi até um comentário infeliz de... acho que a gente pode falar o que a gente quer e tudo mais, mas eu vi um comentário infeliz enaltecendo o trabalho da diretoria do São Paulo. Quer dizer, a pessoa tá em Nárnia, né, mano? A pessoa tá completamente perdida, né, no argumento. A diretoria de São Paulo tá mais... na verdade, quem defende essa nova diretoria está tão perdido quanto a diretoria, né? E, cara, é um sentimento de tristeza enorme ver o fundo do poço que o São Paulo chegou, cara. O Crespo acabou de chegar, rapaziada. Que treinador que faz trabalho sem pré-temporada. Qual pré-temporada que o Crespo teve? Pegou o time em julho. Agora ele pega um pouco da pré-temporada, finaliza. Agora que é pra você chegar e embalar de vez, né, mano? Porque o Campeonato Paulista, rapaziada, sendo bem sincero, hoje em dia ele é uma pré-temporada, irmão. Aí você finaliza o Campeonato Paulista, que é uma pré-temporada. Logicamente tem a mística dos estaduais e é importante vencer títulos estaduais. Aí acontece isso. A diretoria simplesmente demite o Hernan Crespo sem mais nem menos. Todo mundo ficou tipo assim, como assim? Aí o que acontece? Roger Machado é um favorito aí pra assumir o time do São Paulo do nada. É o único treinador realmente disponível aí. O Felipe Luiz são os valores altíssimos. E tipo, você fica perdido, né, mano? Você fica meio que sem entender absolutamente nada do que estão fazendo dentro do São Paulo. Mas eu queria também, rapaziada, antes de ver aí qual que foi a última escalação do Roger Machado no Internacional, que foi o último trabalho que ele fez, eu quero saber a opinião de vocês, cara. E além disso, se inscreve aí no canal, mano. Fortalece a gente aí, por gentileza. Eu fico perdido, mano. Acho que o futebol brasileiro, ele dá dessas aí, já tem um tempo, né? Voltando ao que eu acabei de começar a falar do Felipe Luiz. O Felipe Luiz ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, só porque perdeu pro Lanús. Ou então tem alguma divergência, os caras já colocam o ego na frente mesmo e... vamos falar o português, claro? Foda-se. Manda embora. Aí fica essa bagunça, o futebol brasileiro fica uma bagunça, mano. Bom, enfim, tem um vídeo aqui, rapaziada, que mostra aqui algumas partes de como, né, pessoal, o Roger de montar a sua equipe, né, cara? Até créditos ao Foturi, que foi o último que fez aí o vídeo, né, mano? Eu não posso nem postar o vídeo, mas só mostrar um pouco da tática dele. Pessoal, pelo que eu vi, o Roger Machado, ele gosta de jogar um 4-3-3, tá? Percebe que, na verdade, você analisar como um jogador, um treinador monta a equipe ou não, é um pouco raso, porque hoje tá um pouco padronizado o jeito de jogar. Vamos ser sinceros? Tá um pouco padronizado, mas tem algumas diferenças, óbvio. Como você pode ver a saída de bola aqui, ó, Inter e Cruzeiro, você percebe que a linha do Internacional tá lá no alto, né, mano?
Pode ver, ó, a linha internacional tá lá no alto. Então ele gosta de fazer uma pressão, né? O Internacional estava jogando bem em algumas partes do Campeonato Brasileiro na temporada passada, eu me recordo. Mas é o que eu falo, mano, o futebol brasileiro é isso, cara. É nojento, é sério, de verdade, cara. Essa troca de treinadores, eu nunca concordei, eu nunca vou abraçar essa ideia. Eu não sou um canal que abraça a ideia de ficar mandando treinador embora, porque eu sei que isso traz o declínio sem fim e o time não consegue prosperar. Vamos falar o português claro, né? Pode ver, toda a saída de bola tem uma pressão adicional de todos os atacantes, pelo que eu estou vendo, tá, pessoal? O São Paulo enfrentou o Internacional, foi um jogo difícil, inclusive. Você pode ver que toda hora o time do Roger Guedes, do Roger Machado, ele é um time bem físico, então você vai ver sempre os jogadores pressionando a todo momento, certo, rapaziada? A todo momento mesmo, certo? Eu vi aqui que ele jogou com alguns padrões táticos de um 4-3-3 e um 3-5-2. Isso que a gente tem que ver é os últimos jogos dele, né? Comandando em que foi o Internacional. Saída de bola com linha de 4 aqui, 2 laterais, 2 zagueiros. Não tem segredo não, rapaziada. O primeiro volante veio buscar, o Alan Patrick vem buscar de vez em quando. Então assim, não tem muito segredo. Vê que é um 4-3-3, ó. Isso é importante, é diferente, óbvio, mas bem provavelmente ele possa utilizar o Ferreirinha, né? Se caso for o Roger Machado, né, pessoal? A gente tá colocando uma hipótese aqui. Então, veja só. 3 atacantes, ó, os pontas aqui, ó, pifando. 4-3-3, né? Bom, um possível 4-3-3. Deixa eu ver os jogadores à disposição. Um possível 4-3-3 seria... Eu quero que até que você escale. Vai, um 4-3-3, vamos lá. Rafael no gol, né? Os 2 laterais que já vinha jogando. O Enzo e o outro lateral, esqueci o nome dele, do Mirassol, pô, esqueci, cara. Mas enfim. Dupla de zaga, Arboleda e o Alan Franco. Provavelmente, porque ele vai colocar 3 atacantes, né? Então a linha de 4 fechou. Fechou com a linha de 4. Aí você tem que colocar 2 volantes. Fatalmente tem que ser Marcos Antônio e um primeiro volante, que pode ser o Danielzinho. Aí o Danielzinho é mais segundo, né? E aí o que acontece? Você tem 2 na frente. Lembra que eu falei pra vocês? É um 4-3-3. Então sobra 5 vagas. Alguém vai rodar aí, porque ele joga com ponta. E quem quer ponta no São Paulo? O Ferreirinha vai jogar com ele. O Ferreirinha vai ganhar minutagem com o Roger Machado, pode ter certeza. Então o que acontece? Fechou os 6, vai ter que ter um meia só. Ou pode ser 2 meias, deixa eu ver. Fechou com 6. Como tem 3 atacantes... Ah não, na verdade dá 2 meias, né? Será que ele vai recuar o Lucas Moura? Onde que o Lucas Moura vai encaixar nisso aí? Fica essa reflexão, mano. Aonde vai encaixar todo mundo? Será que iria com os 4? Ferreirinha, Luciano, Lucas Moura e Caleri? Eu acho que não. Porque vai ter que cair 2 pontas. Algum jogador da base, ele vai querer pontas. Deixa eu dar uma olhada aqui no elenco do São Paulo para eu me recordar de todos os pontas. Porque o que acontece? Você percebe que ele, nos últimos trabalhos, jogou com 3 atacantes, ele vai colocar 2 pontas. Então o Caleri vai jogar, óbvio. Vai sobrar Luciano ou Lucas, vai ficar de fora aí. Exatamente isso aí, pessoal. Ou ele vai jogar o Cauli ali, vai rodar, hein? Alguém vai rodar. O Ferreirinha vai jogar, porque a gente não tem ponta, vai ter que colocar molecote da base. Os 2 laterais, Enzo Dias e Lucas Ramon. Irmãos, de fato, o Tapia não é, o André Silva não é. Mano, a gente não tem muito jogador dessa característica aí. Eu não sei o que ele vai fazer não, mano. Quem que vai cair na ponta? Ele vai colocar o Lucas Moura de novo na ponta, será? Bom, fica a reflexão, rapaziada. Comente aí, mano. Quem se acha que a escalação é um 4-3-3, tá? Ele vai jogar num 4-3-3, pode ter certeza disso. Alguém vai rodar aí, mano. Se inscreve no canal, Roger Machado muito próximo de fechar com o São Paulo. Ainda não fechou, tá, pessoal? É importante ressaltar.